Já te perguntaste o que acontece dentro do teu corpo quando começas a fazer musculação? O que é que faz os nossos músculos crescer e ficar mais fortes? Existe uma ciência por trás de cada repetição que tu fazes. Neste vídeo vamos perceber o que acontece dentro do nosso corpo quando levantamos pesos, desde o nosso cérebro até às nossas fibras musculares. Se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Quando começamos a treinar com pesos, as primeiras alterações que ocorrem no nosso corpo não estão necessariamente ligadas ao crescimento dos nossos músculos, mas sim às adaptações que ocorrem no nosso sistema nervoso. E essas adaptações chamam-se de adaptações neuromusculares. Nas primeiras semanas, o nosso cérebro aprende a comunicar-se com os nossos músculos de uma forma mais eficiente e precisa. Porque basicamente é o nosso cérebro que vai comandar os nossos músculos. Para que a informação do cérebro chegue até aos músculos, os neurónios que estão no cérebro, numa área chamada de córtex motor primário, vão disparar e a sua informação vai descer até chegar à medula espinhal. Aí na medula espinhal, na porção mais anterior, vai haver a comunicação dos neurónios do cérebro com os neurónios da medula espinhal, que são neurónios motores. E estes neurónios motores vão então chegar até aos nossos músculos e, através de impulsos eletroquímicos, vão permitir com que os nossos músculos se contraiam. Assim, nas primeiras semanas de treino, o que vai acontecer é que a comunicação entre os neurónios do cérebro e os neurónios da medula espinhal, bem como os neurónios da medula espinhal com os nossos músculos, vai se tornar cada vez mais eficiente. E dessa forma, devido a estas adaptações do nosso sistema nervoso, vamos começar a conseguir levantar mais peso, porque é quase como se o nosso sistema nervoso fosse muito mais eficiente a comunicar com os nossos músculos. Estas adaptações já são visíveis cerca de 2 a 4 semanas de treino. No entanto, nesta fase ainda não ocorreu grande crescimento muscular. Mas antes do crescimento muscular ocorrer, vão primeiro existir alterações nos nossos tendões, que se chamam de adaptações tendinosas. Os tendões são o tecido que vai conectar o músculo aos ossos, ou seja, é através da tensão exercida pelo tendão que o nosso esqueleto se vai mexer quando os nossos músculos contraem. Mas para que os nossos tendões comecem a aguentar cargas cada vez mais pesadas, é necessário que estes se tornem mais fortes. E então, resultante do stress acometido durante o treino de musculação, quando nós começamos a levantar pesos, vai existir uma sinalização que é necessário o tendão tornar-se mais rígido. E essa sinalização vai promover a síntese de novas proteínas, nomeadamente uma chamada de colagênio, onde os tendões vão ficar mais enriquecidos em colagênio e por isso vão tornar-se mais fortes e resistentes a cargas maiores. Esta adaptação dos nossos tendões é fundamental para prevenir lesões, porque é necessário que a rigidez e a capacidade que o tendão tenha de resistir a cargas acompanhe a próxima fase, que vai ser o crescimento muscular. Depois das primeiras adaptações do nosso sistema nervoso e dos nossos tendões, começa a chegar então a fase que muitos de nós esperamos, o crescimento muscular. O aumento do volume dos nossos músculos chama-se de hipertrofia. E este processo de hipertrofia começa a ser notado cerca de 8 a 12 semanas de treino. Ou seja, após 2 a 3 meses de estarmos a treinar de forma consistente. No processo de hipertrofia existe um aumento da produção de proteínas que são fundamentais para a contração muscular, que são aquelas que formam o nosso músculo, como a miosina e a actina. Apesar de existirem outras, estas são as mais importantes para que o nosso músculo possa de facto contrair. No entanto, existem outras que permitem a estabilização do sarcómero, que é a unidade básica do nosso músculo, como a titina, a nebulina, entre outras. Se tiveres mais curiosidades, podes deixar aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre quais é que são as proteínas que nós afinal temos nos nossos músculos. A partir das 10 semanas de treino, parece existir uma maior contribuição da hipertrofia para os ganhos de força. Mas afinal, como é que ocorre este crescimento muscular? A hipertrofia é um processo complexo que depende de diversos fatores, como o stress mecânico a que os músculos estão sujeitos durante o treino, o stress metabólico, que
que resulta do processo de produção de energia normal do músculo para que este possa funcionar no seu melhor, como o acúmulo de lactato, de fosfato inorgânico e de íons de hidrogênio. Estes íons de hidrogênio tornam o meio do músculo mais ácido e é este ácido que nos dá aquele ardor quando estamos a treinar. Mas temos também as próprias microlesões que ocorrem durante o processo do treino. E estas microlesões que ocorrem nas fibras musculares vão sinalizar respostas inflamatórias que, no fundo, vão fazer com que haja a produção de mais proteínas e várias outras vias celulares que vão ser fundamentais para recuperar o nosso músculo, reparar as lesões e torná-lo ainda mais forte do que era. Mas como é que podemos otimizar a hipertrofia através do treino? Esta é a grande questão que os fisiculturistas e qualquer pessoa que queira ganhar massa muscular provavelmente já se deve ter feito. Segundo a American College of Sports of Medicine ou a National Strength and Condition Association, que são, digamos, das duas mais importantes para prescrição de exercício, elas estimam que o número de repetições por cada exercício ótimo para aumentar os ganhos de hipertrofia são entre 7 a 12 repetições. No entanto, existe algo que parece ser muito mais importante do que o número de repetições. E este é o novo paradigma do treino de musculação para ganho, principalmente de massa muscular, que é levar o músculo até à falha. Vários estudos têm demonstrado que, quando levamos o nosso músculo à falha, existe um ganho de massa muscular significativamente superior àqueles participantes nesses estudos que não levaram os seus músculos até à falha. Uma das teorias é que, quando nós começamos a levantar um peso, existe o recrutamento apenas de uma percentagem de fibras musculares do nosso músculo. E à medida que vamos fazendo cada vez mais força para levantar o peso, mais fibras musculares vão sendo recrutadas. Então, quando nós levamos o nosso músculo até à falha, significa que quase todas as fibras musculares foram recrutadas. Nunca existe o recrutamento total das fibras musculares, que é quase um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo para evitar lesões como uma ruptura muscular. No entanto, quando nós conseguimos puxar até à falha, significa que a grande parte das fibras musculares foram de facto ativadas, o que vai induzir maiores lesões no nosso músculo, microlesões, aquelas que são benéficas para aumentar a sinalização de uma resposta de reparação e crescimento muscular. Algo que vamos deixar para outro vídeo, mas também é fundamental falar, é o papel do sono no crescimento muscular. Porque é no sono, especialmente se for um sono de qualidade e com uma boa duração, entre cerca de 7 a 9 horas, existe a regulação de hormonas que são fundamentais para o crescimento muscular, como a hormona do crescimento e a testosterona. Além de que é no sono onde de facto os danos musculares causados pelo treino vão ser reparados e vai existir de facto o crescimento muscular. Ou seja, no fim, acabamos por perceber que quando começamos a treinar a levantar pesos, primeiro vão haver adaptações do nosso sistema nervoso que vão torná-lo mais eficiente a comunicar o cérebro e a medula espinhal com os nossos músculos. Por outro lado, vão depois também existir alterações tendinosas que vão ser muito importantes para que os nossos tendões aguentem mais cargas e são fundamentais para prevenir lesões. E apenas após 2 a 3 meses de treino, os ganhos de hipertrofia começam de facto a ser visíveis e a contribuir maioritariamente para o ganho de força muscular. E existe agora uma curiosidade muito louca que eu vos vou contar. Existem estudos que demonstraram que treinar apenas o lado direito do corpo, por exemplo, em caso de lesão da coxa direita, se treinarmos apenas a coxa esquerda, parece existir um aumento de ganho de força na coxa direita, ainda que esta não tenha sido treinada e também não exista aumento da massa muscular. E isto é possível devido àquelas adaptações neuromusculares que nós falámos, em que, ao estarmos a treinar a nossa coxa esquerda, a nossa medula espinhal torna-se mais eficiente, o nosso cérebro também se torna mais eficiente
E como existe uma componente bidirecional entre as fibras do nosso cérebro, em que, apesar do lado esquerdo do cérebro controlar predominantemente o lado direito do nosso corpo e o lado direito do nosso cérebro controlar predominantemente o lado esquerdo do nosso corpo, existe uma pequena percentagem de fibras nervosas que não cruzam de lado e que inervam o mesmo lado do corpo. É super louco como as adaptações do nosso sistema nervoso podem culminar em ganhos de força mesmo quando não treinamos um membro. E isto pode ser muito interessante, por exemplo, para um atleta lesionado. Apesar dos ganhos de força não serem muito grandes, existe de facto um ganho significativo de força. O nosso corpo humano é de facto muito louco. Se gostaste do vídeo, deixa like. Se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve. Isso dá motivação para produzir novo conteúdo e também é um bom sinal que gostaste do conteúdo aqui presente. E podes deixar nos comentários ideias para conteúdos que eu falo nos próximos vídeos. Boa descoberta pelo corpo humano e vemos no próximo vídeo.